Olá, 2 de janeiro. Nesta primeira quinta-feira de 2014, o Unesp Notícias encerra a série de entrevistas com integrantes da administração pública municipal. Hoje a gente conversa com o prefeito Rodrigo Agostinho. E mais. Comércio abre as portas ao meio-dia e os bauruenses retomam a rotina. Noroeste entra em campo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Time tenta dar a volta por cima. No primeiro dia útil do ano, o clima ainda é de feriado aqui na cidade. O comércio na região central de Bauru abriu só ao meio-dia e teve gente já aproveitando para gastar. Aos poucos, o trânsito volta ao ritmo normal nas principais avenidas de Bauru. Nos pontos da região central, funcionários das lojas desembarcam para começar o primeiro expediente de 2014. O comércio no calçadão abriu as portas ao meio-dia. Hora de retomar a rotina depois das vendas do Natal. Não vai dar ninguém no comércio, que vai ficar sem movimento, como é dia 2, o povo está viajando, mas tudo bem, fazer o quê? Tem que trabalhar, né? Para algumas pessoas, o ano só começa mesmo depois do carnaval. No caso do Dácio, que é pintor, o trabalho só aparece depois que terminam as férias dos clientes. Meio fraco, né? Principalmente para quem trabalha por conta, né? Por quê? Porque eu trabalho por conta, então fica mais difícil para a gente pegar serviço e gastar. Apesar das sacolas nas mãos, teve consumidor que não foi até o centro para gastar. Comprei agora não, é mais para fazer trocas, né? Para os lojistas, apesar do forte movimento registrado em dezembro, o fim de ano poderia ter sido melhor. Dezembro, assim, ele não foi assim aquilo que os comerciantes esperavam. Ele teve um crescimento de 5%, mas se você colocar a inflação, praticamente ficou negativo. Qual o motivo? O motivo é que o Bauru teve um crescimento muito grande, sim, um shopping a mais, muitas lojas que abriram assim também na cidade, nos próprios bairros também. Acabou deixando que o movimento se não crescesse muito. Outro motivo também, que muitos consumidores deixam para comprar em janeiro. Por quê? Porque agora tem uma liquidação das boas também, certo? Que chega a 50%, 70%. Para retomar o fôlego e reaquecer as vendas, a ajuda pode vir do novo valor do salário mínimo, que deve injetar 28 bilhões na economia brasileira em 2014. O salário mínimo teve um reajuste de 6,78% e aumentou para R$ 724, que passou a valer ontem, no dia 1º de janeiro. Para quem terminou 2013 com dinheiro no bolso, já dá para fazer as primeiras compras do ano. É bom a gente ter alguma coisa no bolso para gastar, né? E andar na cidade, a cidade está bonita, graças a Deus, né? Então a gente fica feliz. Quer dizer que sobrou um dinheirinho do Natal e tudo para poder gastar agora em janeiro? Sobrou, graças a Deus, sobrou. Mas nem todo mundo está voltando à rotina. Quem tem a sorte de estar de férias nessa época, quer mais viajar. Pela internet é possível achar apartamentos e casas para a temporada do jeito que o cliente imaginar. Só que é preciso cuidado para que o negócio não se transforme em um problema. Compensa mais alugar um apartamento assim do que ficar... As propostas são atraentes e, muitas vezes, baratas. É fácil achar uma casa ou apartamento de aluguel para a temporada pela internet. Mas é preciso cuidado. Na maior parte das vezes, o proprietário exige um cheque calção em vez de um contrato. E só dá para saber se o imóvel é exatamente igual ao anúncio quando o turista chega no local. E aí, pode ser que ele tenha uma surpresa nada agradável. Mesmo sendo um negócio temporário, é preciso tomar alguns cuidados para fechar o acordo e garantir que as férias sejam relaxantes. Para o diretor regional da área imobiliária do Secov, o Sindicato da Habitação, os clientes têm que se antecipar. O turista que deixa para a última hora corre o risco de fazer mau negócio e até de ser enganado. Outra precaução aí é que quando você aluga um imóvel à distância, é muito interessante saber se aquele imóvel realmente existe. Se não conhecer o imóvel, exige um maior número de fotos, tente manter contatos realmente por e-mail para ficar mais documentado. Se for um apartamento, procure pegar o telefone do zelador, consulte para ver se exatamente existe. Normalmente o zelador é uma boa referência, né?
Marli não confiou na internet. Em vez de escolher um apartamento pelo site, veio até uma imobiliária e assinou o contrato. Receio de que a gente possa ir por algum site, chegar lá e as acomodações não são a mesma, né? Porque já aconteceu comigo que eu peguei um que tinha garagem no anúncio, chego lá não tinha garagem. Então agora a gente ficou mais esperto um pouquinho, né? Esta empresa trabalha há 30 anos com aluguel de imóveis para a temporada. Todo ano, eles visitam antecipadamente as casas e os apartamentos. Trazem fotos e informações para atualizar o catálogo. Quantos quartos tem esse apartamento? 4 quartos. Se eu não tenho fotos, não tenho informação, é muito difícil eles alugarem. Então, eles querem ver, primeira coisa, quando vem, eu pergunto, vamos ver que tipo de apartamento você quer. A gente começa a mostrar assim, por exemplo, com ar-condicionado, com piscina. Não, eu quero um negócio mais simples. Aí você vai passando para os outros, entendeu? Pela internet ou na imobiliária. Na hora de escolher o destino das férias, é bom ficar de olho nessas dicas. Mesmo sendo um aluguel temporário, assine um contrato com o locatário, especificando período de permanência, forma de pagamento e multa contratual. Exija detalhes sobre as acomodações do imóvel, se tem garagem, quantidade de banheiros e objetos que estão dentro. Desconfie de preços muito baixos. Se não for possível visitar o imóvel antecipadamente, solicite fotos recentes e use a ferramenta Google Street View para comparar as imagens. Não pague todo o aluguel antecipadamente. Deixe uma parte para ser acertada só depois que voltar de viagem. E ao chegar no imóvel, verifique as condições do local. Se algo estiver errado, comunique imediatamente o locatário. Então tudo isso é muito importante, quer seja pelo intermédio de uma imobiliária ou diretamente pelo proprietário, a recomendação, desconfie sempre e exija o maior número de informações possíveis para se sentir seguro. Vamos então dar uma olhada em como fica o tempo. Os detalhes estão no mapa. Chove fraco em pontos isolados do estado de São Paulo. O céu está nublado principalmente na região oeste. Em Bauru, a umidade do ar está em 60%. A velocidade dos ventos é de 7,5 km por hora. A temperatura mais alta hoje foi de 28 graus. A máxima amanhã deve alcançar 33 graus em Bauru, Piratininga e Agudos. A Polícia Rodoviária divulgou na tarde de hoje o balanço da Operação Ano Novo nas estradas paulistas. O número de acidentes diminuiu em relação ao feriado de Natal. Ao todo foram registrados 1.041 acidentes, uma redução de 18% em relação ao feriado da semana passada. Desse número foram 702 vítimas, sendo 37 mortes. Durante o feriado foram ainda feitas 60 prisões em flagrante de motoristas que dirigiam sob efeito de álcool e foram apreendidos 46 quilos de drogas nas rodovias do estado. A gente faz agora um rápido intervalo. Na sequência, a gente encerra a série de entrevistas sobre o ano de 2013. Nosso último entrevistado é o prefeito Rodrigo Agostinho. E ainda hoje, Noroeste tenta fazer de 2014, de fato, um novo ano na vida do clube. Voltamos já! E a gente encerra hoje a série de entrevistas sobre o ano de 2013 aqui em Bauru. Hoje a gente recebe o prefeito Rodrigo Agostinho. Prefeito, muito obrigado pela sua participação aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, prestando contas do ano passado e dizendo aí sobre os nossos projetos para o próximo ano. Rodrigo, começar falando sobre um problema aí que a administração enfrentou, né? Que é aquela série de denúncias sobre as irregularidades na CEPLAN, na Secretaria de Planejamento. Como a Prefeitura encarou isso? Eu acho que toda crise também representa uma oportunidade de mudança. A Secretaria de Planejamento é uma secretaria que havia assumido uma série de responsabilidades que não tinham absoluto nada a ver com planejamento. Ela virou uma secretaria de posturas, uma secretaria que fazia fiscalização, uma secretaria que aprovava a planta, uma secretaria que cuidava do cadastro dos imóveis da cidade, uma secretaria cheia de peças que não se encaixavam. E a Prefeitura aproveitou para fazer um projeto de reestruturação da secretaria, de mudar uma série de procedimentos, de instituir um instituto de planejamento que esse sim vai ficar pensando o planejamento da cidade como um todo. Os projetos foram encaminhados para a Câmara
E para dar transparência a todos os atos, não ficarem mais os atos sendo realizados apenas por servidores da Prefeitura, nós decidimos que nós vamos instituir no município o Conselho da Cidade, o Conselho do Município, como já existe em outras cidades. Então, a aprovação dos grandes empreendimentos, as grandes mudanças viárias, os grandes temas da cidade vão passar por uma instância de transparência envolvendo a sociedade civil e o poder público, que é o Conselho da Cidade. Quanto ao Instituto de Planejamento, ele deve sair agora em 2014. Nós mandamos o projeto de lei para a Câmara, criando a figura do coordenador desse instituto. Nós vamos designar provavelmente funcionário de carreira para estar à frente do Instituto. Nós temos grandes temas para que o Instituto possa se debruçar, como questões ligadas à habitação, à drenagem, problemas de enchentes, a questão da revitalização do centro, a questão da mobilidade urbana, os desenhos das futuras avenidas, as ocupações de fundos de vale. E são temas aí importantes para que a gente possa debater dentro do Instituto de Planejamento. E haverá contratação de funcionários ou eles serão remanejados de outras secretarias? A gente quer poder trazer alguns funcionários de algumas secretarias. Tem secretarias como Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Agricultura. Tem profissionais que têm uma expertise de planejamento, de urbanismo, que são importantes nesse processo. Mas a ideia é que, com o tempo, o Instituto tenha a sua própria equipe de urbanistas, de pessoas que vão ficar pensando a cidade por um longo tempo. A criação do Instituto está prevista no orçamento? Está prevista no orçamento, está prevista no plano diretor de 2008. Já tinha uma previsão do Instituto no plano diretor de 1996, ele acabou não se concretizando. Era uma proposta do meu governo, a gente tinha uma dificuldade de entender qual seria o melhor formato para ele. Em algumas cidades ele é uma autarquia, em algumas cidades é uma fundação. E nós pensamos ele num modelo mais simples, que vai ser um modelo de coordenadoria, diretamente ligado ao gabinete do prefeito, para que a gente possa dar mais agilidade. Quanto ao orçamento de 2014, tem espaço para investimentos da prefeitura? Tem sim. A cidade de Bauru, apesar de ter um orçamento apertado, nós vamos ter aí grandes obras do governo do estado, muitas em parceria com a prefeitura. Então é de se esperar o ano que vem a construção do novo fórum, a conclusão da duplicação da Bauru-Iacanga, a conclusão da obra de prolongamento da Avenida Lúcio Luciano. Nós temos reformas grandes, como a reforma do Hospital de Base, do Hospital Manuel de Abreu para sair. Nós temos escolas que o Estado pretende construir, nós temos o programa Melhor Caminho, que o Estado também planeja realizar na cidade. Nós temos já uma primeira ampliação do Bom Prato, com mais 400 refeições. Nós estamos trabalhando para que o Estado também faça um trabalho aí de antecipar uma obra importante, que são as marginais da rodovia Marechal Rondon. Além disso, na cidade nós vamos ter grandes investimentos do governo federal. O governo federal está planejando a construção de 2 viadutos em cima das linhas do trem em Bauru. Talvez, além da entrega da primeira alça do viaduto, a gente planeja o início das obras da segunda alça, com recursos do governo federal. Estamos aí com 2 obras também prestes a inaugurar, a ligação do Bauru 2000 com Flórida, a obra da barragem do Água do Sobrado, a obra do PAC, do asfalto, que vai fazer a pavimentação aí de mais de 1000 quadras, e a obra da estação de tratamento de esgoto. Além disso, temos obras ainda na área de esporte, na área de cultura. Tudo isso vai acontecendo nesse ano, agora de 2014. Muitas dessas ações já começaram no ano passado. Prefeito, eu queria falar um pouquinho sobre a falta de água na cidade. A gente mostrou diversas vezes aqui no Nesp Notícias esse problema em vários bairros. Gostaria de saber se a população pode ter uma boa notícia para 2014, que é o fim dessa falta de água generalizada em alguns bairros. Em curto prazo, sim, mas a longo prazo vai ser um caos, porque a cidade de Bauru tem uma escassez natural de água. A cidade de Bauru não tem nenhum grande rio cortando a sua cidade. Nós temos 2 córregos na área rural, que é o Rio Batalha e o córrego Água Parada, que é um afluente do Batalha. E nós temos o Rio Bauru, que recebe o esgoto da cidade. Então nós não temos nenhum grande manancial aqui. Qualquer investimento de buscar água mais distante é um investimento muito caro. O nosso aquífero, que é a água subterrânea, em Bauru também está numa situação de excesso de exploração. Nós estamos tirando tanta água dele que nós estamos, inclusive, destruindo poços que estão em funcionamento. Vou dar um exemplo. Em 2013, eu inaugurei o Poço Nações 2, em substituição ao Poço Nações 1, que apresentou uma série de problemas por estar sendo sobreexplotado, né? Uma exploração excessiva. Inauguramos também o Poço do Manchester, vamos estar
começando logo o poço Zona Norte, que vai ser o maior poço da cidade, com 580 metros de profundidade, 320 metros cúbicos de água por hora, que numa situação a curto prazo realmente vai resolver o problema da falta de água. Mas se a gente pensar que a cidade de Bauru vai continuar crescendo, e a cidade reúne todos os potenciais para isso, é bem provável que a gente tenha um problema sério de falta de água no futuro. E qual que vai ser a solução para isso? A cidade vai ter que buscar água em locais mais distantes, provavelmente próximo do rio Tietê, porque aqui a gente não tem outras fontes de abastecimento. Ou seja, a água vai ser, o processo de extração e de conseguimento da água vai ser mais caro. Vai ser mais caro, é um problema, não existe uma solução mágica por uma questão natural. Nós não temos nenhum grande rio aqui, a gente depende muito da água subterrânea. Acontece que nós já estamos tirando mais água do subsolo do que está sendo reposto, né? Então, a gente está tendo um rebaixamento do lençol, os poços estão sendo cada vez mais profundos, nós estamos perfurando poços agora a mais de 400 metros, o último agora, o Zona Norte, vai ser a 580 metros. Então, acaba ficando uma situação bem complicada para o futuro. A curto prazo, nós vamos estar perfurando esse ano mais 5 poços profundos, a mais de 400 metros, que vão resolver o problema atual de falta de água. Mas a gente fica aí com um receio muito grande do futuro. Para a gente encerrar, a gente está aí no começo do ano, uma época que começa a preocupar, o que começa a preocupar são as chuvas e são os alagamentos. Quais foram as medidas tomadas aí em 2013 para a gente não rever cenas de alagamentos aqui em Bauru? A gente tem que, em primeiro lugar, torcer para que em alguns pontos não chova muito forte, porque nós temos algumas avenidas que foram construídas justamente em fundos de vale e a prefeitura não conseguiu porque não tinha o dinheiro para fazer as grandes obras de drenagem nesses pontos. Nós estamos construindo uma grande barragem no córrego Água do Sobrado que vai diminuir o problema de enchente no Rio Bauru. Nós conseguimos uma obra importante de drenagem em conjunto com a iniciativa privada próximo da região do novo shopping de Bauru. Mas as Nações Unidas ainda é um problema muito sério. Nós estamos contratando um projeto para que a gente possa buscar recursos junto ao governo federal para abrir a avenida de fora a fora, trocar toda a tubulação, colocar uma tubulação 5 a 10 vezes maior do que a tubulação lá existente, para resolver em definitivo o problema das Nações Unidas. O que nós fizemos foi uma ação muito forte de limpeza de todas as tubulações da cidade, limpamos mais de 3.600 bocas de lobo, para deixar a cidade um pouco mais bem preparada para esse período de chuvas. Construímos aí mais de 40 quilômetros de galerias de águas pluviais para levar a água da chuva direto para o rio, para diminuir os problemas de alagamentos que a gente tinha em alguns bairros da cidade. E estamos aí buscando recursos para algumas outras obras, né? Mas não é algo muito simples, são investimentos aí superiores a 100, 150 milhões. Prefeito, muito obrigado pela sua entrevista e um bom ano de 2014. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. O Nesp Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já. A partir de hoje, os planos de saúde devem oferecer 37 novos medicamentos orais para o tratamento de alguns tipos de câncer. Isso quando o tratamento for realizado na casa do paciente. Entre os tipos da doença estão os de mama, útero, ovário, intestino e rim. Essa é uma determinação da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que também inclui 50 novos exames, consultas e cirurgias. A mudança vale para os planos contratados a partir de 2 de janeiro de 1999, e também para planos anteriores a essa data, que foram adaptados. A lista com os exames e os medicamentos está disponível no site da ANS. A Companhia de Habitação Popular de Bauru, a Coab, começa agora em janeiro uma campanha de renegociação de dívidas. Os mutuários que tiverem prestações atrasadas podem regularizar suas dívidas parcelando-as em até 150 meses. O objetivo é evitar que a Coab tenha que entrar com ações judiciais de retomada desses imóveis. Só em 2013, 240 casas foram retomadas pela companhia. O índice de inadimplência atual chega a 12%. Para resolver esse problema, a Coab vai realizar plantões nos fins de semana nos núcleos habitacionais para renegociar as parcelas em atraso. Quem preferir pode fazer isso aqui na sede da Coab, que fica na Avenida Nações Unidas, quadra 30. Outras informações pelo telefone 3235-9211. Guilherme Tavares para o Nesp Notícias. O Noroeste disputa a partir de amanhã a Copa São Paulo de Futebol Júnior.
O primeiro desafio do time é contra o Aquidauanense, do Mato Grosso do Sul, às 2h da tarde, no estádio Alfredo de Castilho, aqui em Bauru, com entrada de graça. Já a equipe profissional se prepara para a estreia na Série A3 do Campeonato Paulista no dia 2 de fevereiro, daqui a um mês, em Diadema. E se dentro de campo os atletas aceleram o ritmo neste início de ano, fora dele a diretoria corre para atrair patrocinadores. O objetivo é recolocar a maquininha vermelha nos trilhos após um 2013 que decepcionou. Um time de 103 anos e muitas glórias. Todas foram registradas em imagens e hoje estão na memória do torcedor. As fotos mostram alguns dos momentos mais marcantes da história noroestina, mas a realidade hoje é bem diferente. Em 2013, o clube teve problemas financeiros. Além disso, foi rebaixado para a Série A3 do Campeonato Paulista. Por isso, um grupo de empresários decidiu ajudar o clube e o Conselho Deliberativo elegeu uma nova diretoria no fim do ano passado. Tudo para tentar recolocar o Noroeste no caminho das conquistas. O Noroeste é um gigante adormecido, nós estamos cutucando ele para levantar essa imagem de um time grande. E para reforçar as finanças do clube, a diretoria preparou algumas ações de marketing. Hoje, qualquer empresário, qualquer ramo, oficina mecânica, açougue, farmácia, concessionária, móveis, escritório de contabilidade, prestação de serviço, cabeleireiro, aquele que quiser, a partir de R$100, ele vai estar sendo evidenciado através das mídias alternativas, porque nós iremos gerar um jornal encartado de 26 mil exemplares todos os meses, específico do Noroeste, contando a história, realçando o seu passado e colocando em evidência esses que vierem para patrocinar. A diretoria prepara ainda ações de marketing social, como a campanha que incentivará a doação de sangue por parte dos torcedores. E se a diretoria tenta fazer a sua parte, a torcida promete ajudar como pode. Integrantes da organizada Sangue Rubro garantem que darão apoio nas arquibancadas durante a Copa São Paulo e o Campeonato Paulista da Série A3. Mas vai precisar muito, hein? Além da gente organizada da Sangue Rubro, a cidade toda abraçar essa causa, porque senão fica complicado. O clube precisa de novos associados, novos torcedores, precisa angariar crianças, precisa angariar os adolescentes da cidade, né, que não tem bem o conhecimento de toda a história que o Noroeste teve nos últimos 103 anos, né? A expectativa é para que o Noroeste termine o ano de uma maneira bem diferente da que encerrou 2013 e volte a conquistar troféus para a sua galeria. Além do Aquidauanense, o Noroeste enfrenta nesta primeira fase da Copa São Paulo os times do Santo André e do Flamengo. Os jogos deste grupo serão todos em Bauru, com entrada de graça. O Unesp Notícias de hoje fica por aqui. Amanhã, sexta-feira, às 5h30 da tarde, a gente volta a se encontrar ao vivo aqui na tela da TV Unesp. Tchau!